Abraço ao futuro é o lema do ACANAC, que decorreu em Idanha Nova. O programa Eclésia veio ao campo para sentir as atividades e o dinamismo que é proposto a mais de 22 mil escoteiros. Estamos com o chefe nacional, Ivo Faria. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, reservar algum tempo do campo para falar aos telespectadores sobre o dinamismo que aqui se vive. O que é que se aprendeu numa semana para cuidar melhor o planeta, para abraçar o futuro? Numa semana, os nossos lobitos, dos 6 aos 10, e os exploradores e moços, dos 10 aos 14, pioneiros e marinheiros, dos 14 aos 18, e os companheiros e marinheiros, dos 18 aos 22, viveram intensamente um conjunto de dinâmicas, de atividades. Estiveram aqui em campo a realizar jogos, a divertir-se também, a participar em oficinas e ateliês. Estiveram no nosso centro náutico, estiveram em dezenas de aldeias aqui à nossa volta e tenho a certeza que foram para as suas casas cheios de vontade de continuar a abraçar o futuro. Aprenderam aqui a ter um relacionamento sempre próximo e amigo da natureza, até pelo ambiente em que nos encontramos. Digamos que este poderá ser um local de entretenimento, de diversão, com carrossel, a roda, tudo isto feito com material reciclável. Exatamente, tudo isto feito por voluntários nossos, com cordas e traves de madeira. Este espaço onde nós estamos agora mesmo era um espaço que foi utilizado pelos lobitos e é um espaço essencialmente em que, para além da diversão natural que uma estrutura destas proporciona, ajuda também os lobitos a perceberem que esta criação, e o campo dos lobitos é o campo da criação, é algo onde nós podemos encontrar Deus em tudo aquilo que nos rodeia, nesta natureza tão espetacular, neste ambiente em que podemos jogar, brincar, divertir-nos, encontrar-nos uns com os outros e também, obviamente, encontrar aqui Deus e perceber que Deus está nesta natureza maravilhosa que se vai renovando e que nós vamos ajudando a cuidar. Até que ponto este espaço mostra que é possível ser escoteiro todos os dias e em todos os lados, também em ambientes de diversão? O escotismo ajuda os jovens a crescer de uma forma divertida, conhecendo coisas novas, conhecendo e criando novas amizades e, essencialmente, aprendendo coisas no processo. E, portanto, todo esse imaginário que na prática trabalhamos de facto, ajuda o jovem a ser um fator de diferença, a ser algo de diferente na nossa sociedade, no meio em que ele se insere, a ser capaz de ser diferente também de si próprio. E quando pensamos no tema do futuro, não tanto focar num exercício de previsão sobre o que é que poderá ser o futuro para os nossos jovens, mas ajudá-los a perceber que o futuro são exatamente eles. E, portanto, o que interessa é pensar em que jovens é que queremos para o futuro e não que futuro é que queremos para os jovens. Isso faz toda a diferença, faz deles agentes de mudança. Onde cada um é o próprio autor desse futuro que está a construir, não é? Isso mesmo. No encerramento da atividade tive a oportunidade de lhes dizer que abraçar o futuro começa, obviamente, por ser capaz de se abraçar a si próprio, porque ele tem que compreender que ele é o agente desta transformação. Obviamente que depois as ações fazem-se em conjunto nos bandos e nas patrulhas e nas tribos e nas equipas, e isso impele-nos a trabalhar coletivamente e em colaboração uns com os outros. Não é à toa que o campo dos caminheiros, os nossos mais velhos, era o campo da cooperação. E aí houve muitas atividades de serviço, estiveram espalhados por 48 freguesias de 4 concelhos aqui limítrofes, onde conviveram com as populações, organizaram arraiais, festas populares, visitaram lares, animaram os mais idosos, fizeram pequenas intervenções e obras de apoio em infraestruturas da comunidade. Tudo isto é feito porque eles são capazes, de facto, de criar a mudança, de transformar o mundo, começando com o mundo que os rodeia, precisamente. E também mesmo os próprios serviços de informação, a comunicação feita a partir deste campo. A Agência Eclésia pediu a colaboração ao CNE e tivemos aqui 2 escoteiros que foram, enfim, mostrando aquilo que estava a acontecer, e propunha que, enfim, no decorrer desta nossa conversa, vamos-lhe passar a palavra a esses 2 escoteiros para, em cada uma das secções, perceber o que aconteceu ao longo de uma semana. Olá, sou Matilde e sou do agrupamento 890 de Évora e estou agora no campo da 3ª secção. Como é que vocês se chamam? Eu chamo-me Inês. Chamo-me Alexandre. E são do agrupamento? Joane, 184.
Então, e qual é a palavra-chave desta secção? Inovar. E como é que vocês a vivem? Fizemos várias atividades em que a chave foi a sustentabilidade, fizemos atividades com a água, fizemos um raid em que andámos várias horas em contacto só com a natureza pela noite e durante o dia. Fizemos atividades também durante o raid sobre os alimentos biológicos e todo o acampamento em geral está destinado a deixar-nos a pensar sobre o nosso planeta e da melhor maneira de o manter sustentável e corrigir os erros do passado para termos um futuro melhor e para termos um planeta melhor. Então, por exemplo, como é que vocês aprenderam a poupar água? Por exemplo, no raid noturno que tivemos, tivemos um jogo que aprendemos que a água no futuro não é assim muito infinita, que devíamos poupar acerca da água, por exemplo aqui nos pioneiros e nas outras secções, os banhos têm que ser rápidos, muitos chefes até estão lá a controlar para não deixar a água ultrapassar o limite da água. E conseguiram fazer isso durante o Akanak? Sim, porque visto que isto aqui há tantas pessoas, nós não podíamos estar a ter banhos de meia hora, senão não chegava para toda a gente. E avisaram-nos também para gastar pouca água, porque senão não dava para todos. E depois pronto, e foi isso. O meu nome é Miguel, sou do agrupamento 523 São Tomás de Aquino. Estamos aqui já no anoitecer no Campo dos Lobitos. Olá, qual é o vosso nome? Eva Gaspar. Sofia Almeida. Qual é que é o vosso imaginário para este acampamento? A Academia de Eco-Heróis. Academia de Eco-Heróis. Como é que aprenderam a fazer parte dessa academia? Fizemos vários jogos, aprendemos várias coisas sobre o ambiente, fazer jogos aquáticos também, na barragem, num parque aqui montado. Porquê é que é importante cuidar do ambiente? Porque, por exemplo, no mar vivem animais e o mar não deve ser poluído. Nas florestas, se nós não apanharmos o lixo, se deitarmos lixo para o chão, pode causar incêndios graves, como já houve há pouco tempo, e depois é uma chatice. Tem algum grito que vos identifique? Sim. Pois então, os lobitos, o que são? Eco-heróis! 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 Olá, estamos aqui no pórtico da quarta secção e vamos saber como estão a ver esta Akanak. Como é que se chamam? Carlota. Eu sou Luísa. E são de que agrupamento? Somos de agrupamentos diferentes, mas fazemos parte do Clã Regional da Madeira. Então e como é que estão a viver esta Akanak? Uma vez que é uma atividade que nós já andamos a preparar há imenso tempo, porque é assim, para quem é da Madeira isto tem que ser uma coisa que tem que ser pensada logo no início do ano, começar a ser trabalhada, quais os materiais que vamos precisar, qual a mística, começar a pensar em tudo. Então, como é uma atividade que já está a ser preparada e ansiada há tanto tempo, para nós está a ser uma coisa incrível, até porque é o primeiro Akanak que nós participamos, para ela é Para mim já é o segundo Akanak. Então está a ser uma coisa assim muito... É assim, nós nunca tínhamos visto tantos caminheiros, tantos escuteiros juntos, por isso para nós é uma coisa engraçada e está a ser muito engraçado. Então, podem-nos contar como foram a vossa saída às aldeias? A nossa saída começou com um raid, que começou logo de madrugada, e foi praticamente o dia todo a andar. Bastantes dificuldades por causa do sol e sombras, falta de sombra, porque não estamos nada habituados a este calor. Já chegámos tarde à aldeia. Quando chegámos foi só praticamente descansar. No dia a seguir é que começámos a desenvolver, a pedido do Presidente da Junta, serviço para a comunidade, no sentido de não só para as pessoas, mas também para com a natureza, em que ajudámos a reabilitar jardins, a limpeza de estradas, limpeza de tanques, reflorestação. Foi basicamente isto que fizemos. E também à tarde, como tínhamos que fazer o nosso fogo conselho, aproveitamos também para fazer num espaço amplo para que toda a população pudesse assistir ao nosso fogo conselho e tentar, que foi também um dos pedidos do Presidente da Junta, tentar mostrar à população de Alpedrinhos, que foi a aldeia em que nós ficamos, o que é o escotismo e tentar reativar o escotismo naquela aldeia, e foi basicamente isso, foi engraçado.
E como é que acham que o tema cooperação se encaixa no que vocês viveram? Então, nós somos tribos que são constituídos entre 4 a 8 elementos e fomos inseridos em bairros que têm por volta de 7 a 8 tribos. Estes bairros, depois de chegarmos aqui hoje, então encaixaram em cidades e que fazem então imensos caminheiros, e então nós estamos a aprender a cooperar entre nós, a tentar mostrar uns aos outros do que é que somos capazes de fazer e em conjunto somos capazes de fazer algo maior e melhor. É, de certo modo, é criar novas ligações com outras pessoas e aprender também com os outros. Acho que é isso que o conceito de cooperação quer dizer neste momento e nesta atividade. É cada caminheiro poder estabelecer com outros novas ideias, novos pensamentos e poder tirar partido disso, não só para a sua vida, mas como também para o que poderá desenvolver no futuro. Estamos agora no campo de exploradores para tentar perceber o seu imaginário. Como é que se chamam? Leonor, Daniela, Qual é que é o vosso agrupamento? 677 Matosinhos. 160 Castelo Branco. E qual é o vosso imaginário? É a transformação. Vou transformar. E como é que estão a viver neste Akanak? No Akanak nós estamos a fazer alguns jogos que nos mostram como é que nós podemos transformar o mundo onde vivemos num sítio melhor e que dure mais tempo. Sim, porque hoje o mundo está cada vez, não está a evoluir propriamente e nós estamos a tentar todos juntos tornar o mundo um pouco melhor e assim vamos transformar o mundo. Como é que nesta secção começaram a preparar o acampamento? Nós, antes do Akanak, tivemos de fazer algumas provas que nos também preparava um bocadinho sobre o que é que nós íamos abordar aqui. Uma das provas foi ir buscar uma árvore da nossa região e trazê-la plantada num vaso. Como é que com o símbolo árvore conseguem e podem transformar o mundo? Naturalmente o ambiente está mais a ser poluído a meio das árvores, florestas e hoje em dia os incêndios são muito grandes por causa da poluição e assim nós tivemos uma árvore para tratarmos, cuidar dela e aprender o que é que precisamos ter cuidado, não só com uma simples planta, mas termos a noção do que é um mundo com tantas plantas, o que temos de ter cuidado, só com uma temos de ter muito mais com o ambiente por inteiro. Depois do Akanak acabar, como é que vão poder continuar a transformar o mundo? Nós trouxemos umas árvores e essas árvores vão ser trocadas com outro agrupamento. E o que é que isso vai simbolizar? Significa que nós temos de trabalhar todos juntos por equipa. Nós começamos por tratar da nossa árvore e assim ao trocarmos a árvore vamos continuar o trabalho da outra secção. Começou por também cuidar dessa e assim estamos a trabalhar em equipa seguindo o trabalho dos outros e também para recordar a amizade que tivemos com todas as pessoas no Akanak. Atividades diversas em cada uma das secções, mas sempre com essa tónica comum a todas elas de provocar a mudança em cada um dos escuteiros. Sim, a ideia central é cuidarmos desta casa comum que Deus colocou ao nosso dispor para podermos dela usufruir. O importante é que todos eles tenham conseguido perceber e interiorizar a necessidade de irem para as suas casas e não deixar que o acampamento acabasse no último domingo, mas deixá-lo perdurar e a forma de o fazer perdurar é de facto comprometendo-se com projetos individuais e coletivos. E esses... Foram pensados de acordo com as idades de cada um? Sim, os lobitos tinham um programa próprio, os exploradores e moços também tinham, que envolvia um imaginário muito em torno da transformação e essa transformação à volta do conceito de eles próprios estarem aqui a treinarem-se para que essa transformação pudesse ocorrer e ela ocorreu numa das últimas noites em que eles transformaram-se em querubins da vara flamejante. Todas as nossas atividades têm uma história por detrás que dá chamamos de nós imaginário, dá um pano de fundo para que depois os jogos, as dinâmicas, possam de forma natural ajudar os jovens a perceber e a compreender as temáticas. No campo, por exemplo, náutico, atividades desta faixa dos exploradores, tínhamos um aparato construído na barragem, aqui próxima, em que eles tentavam perceber que tipo de obstáculos é que um ser vivo, do mar, neste caso, tanto um peixe, tem hoje que lutar para poder sobreviver com a falta de oxigênio na água, com a quantidade de detritos e de lixo que lá existem. Isto é tudo feito com base em jogos e dinâmicas que foram colocados para que eles percebessem
a necessidade que temos de cuidar deste bem essencial, que neste caso era a água. Um conjunto de atividades desenvolvidas e conversámos sobre elas aqui nesta roda. Os que estavam na roda tiveram que parar um bocadinho, mas creio que não se importam de participar também desta forma e ajudar a transformar o mundo. Para além das atividades, espaços que marcam este campo nacional dos escoteiros. Este campo é um campo que já vem sendo trabalhado por nós em grande parceria com a Câmara Municipal de Idanha Nova desde 2007, o primeiro ano em que viemos cá realizar um acampamento. Na altura era o acampamento que celebrava os 100 anos do escotismo a nível mundial, e eram os nossos 85 anos naquela altura. Desde lá para cá o campo tem vindo a sofrer um conjunto intensivo de obras e de melhorias. Este ano criamos alguns espaços novos cobertos, construímos uma infraestrutura que está a servir agora de hospital de campo, que terá a polivalência de nos apoiar em atividades de formação ou de outra natureza similar, e construímos a nossa capela de campo de forma fixa e permanente, uma capela que tem um formato de uma tenda, para não nos esquecermos deste sentido não permanente com que percorremos aqui o nosso planeta, e que também nos ajuda a perceber e a confluir a dinâmica da criação da água. A água está presente naquela capela como elemento fundacional e que depois sai, rodeia o altar, que é precisamente o centro onde tudo acontece, para que haja este fluxo entre a criação, entre o nascimento da vida e o espaço celebrativo. Terminando quase a nossa conversa aqui a partir do vosso ambiente, do ambiente do campo que construíram, para a história do CNE em Portugal, que passo é dado neste acampamento nacional de solidificação e sobretudo de resposta aos tempos atuais a partir da vida de cada jovem? Este acampamento é o último acampamento que iremos realizar antes do nosso centenário. Portanto, o próximo acampamento será o acampamento do centenário do CNE. E para nós é muito interessante podermos, na altura em que estamos, no ano 2017, com o sínodo a começar dos jovens e o questionário a começar, no ano que vem teremos conclusões desses mesmos inquéritos para podermos analisá-los e também daí tirar ilações sobre o próprio trabalho e a direção que damos ao desenvolvimento dos objetivos pedagógicos para os nossos jovens. Este acampamento ajuda-nos precisamente a passar a barreira dos 20 mil participantes, que é uma barreira psicologicamente importante, porque eleva-nos a uma dimensão de atividade que só é superada pelas atividades de nível mundial do escotismo. O acampamento marca precisamente um ciclo de renovação que estamos a fazer em termos de atividade pedagógica com os jovens e, ao mesmo tempo, o vislumbrar da etapa seguinte, que aí se avizinha, e vai ser o acampamento do centenário. Também aqui? Não sabemos ainda. Nós aqui temos condições que nos parecem ser muito boas para a realização de atividades com bastantes participantes, como foi o caso deste. Nós gostávamos de pensar em desenvolver outros centros de atividades escotistas, porque também sentimos que faz falta nos dias de hoje haver mais locais para além da atividade do ACANAC, onde os jovens possam fazer as suas atividades. E sentimos que isso é algo de muito estratégico que queremos desenvolver. Se conseguirmos desenvolver esforços, com parcerias também, obviamente, que nos permitam estarmos em condições de daqui a 5 ou 6 anos, não sabemos muito bem quando vai ser, termos um centro a estrear e que seja a prenda do nosso centenário, seria para nós muito bom, obviamente não descurando que este centro é para continuar a ser utilizado e será necessariamente um centro onde teremos uma oferta pedagógica disponível, quer para escoteiros e também para não escoteiros poderem vir aqui fazer as suas atividades. Se por algum motivo não for possível, este centro estará obviamente habilitado a acolher-nos. Por certo, o número ainda maior de participantes. Temos que avaliar. Nós neste acampamento já tínhamos inscrições para mais de 25 mil participantes. E não acolhemos os 25 mil apenas por 2 motivos. O primeiro dos quais, porque há aqui um esforço e um desafio logístico no abastecimento de água, por exemplo, no tratamento dos resíduos, tudo isso são questões que nos preocupam. E porque também temos uma preocupação eminentemente pedagógica dos nossos jovens não estarem tempos infinitos
em filas para poderem sair de campo e irem para as suas atividades, para regressarem de campo. Este ano colocámos em funcionamento 2 supermercados, o que aliviou substancialmente o esforço nos abastecimentos e criou a oportunidade de uma vez só, os jovens aprenderem a ir às compras sozinhos sem os seus pais, gerirem um orçamento, desenvolverem a criatividade de perceber o que é que nós vamos cozinhar hoje, o que é que vamos comer, que ingredientes é que precisamos e combater fortemente o desperdício alimentar, por um lado, por outro, a obesidade, através da divulgação e da promoção de um jogo nutricional em que cada alimento que eles compravam tinha pontos, que podiam ser mais ou menos positivos ou negativos, e que lhes permitiu tentarem equilibrar, tendo a noção que nós não comemos todos os dias só coisas que nos fazem bem à saúde, também de vez em quando temos os nossos pequenos pecados. O jogo ajudou-os precisamente a desenvolver este sentido de, ok, como é que eu vou equilibrar as coisas para ser mais saudável e, portanto, tratar de abraçar o futuro, abraçando-me a mim mesmo e ao meu ser físico também. Propostas pedagógicas em todos os ambientes, em todos os espaços aqui deste ACANAC. Chefe Faria, agradeço ter conversado no programa Eclésia e no ambiente construído por vocês, pelos participantes. Felicidades para o CNE rumo ao centenário. Muito obrigado. Muito obrigado. Programa onde quisemos de facto olhar as iniciativas, os espaços que marcaram este acampamento nacional a partir do ambiente onde ele aconteceu. Muito mais há para ver, a equipa de comunicação deste ACANAC foi mostrando e podemos vê-lo nas redes sociais. No programa 60x7, no dia 20 de agosto, pode ver também outros espaços, outras iniciativas que marcaram a realização deste acampamento nacional do CNE. Desejo-lhe uma boa tarde, boas férias se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.